Bom, hoje nós vamos trazer um sermão expositivo e o tema é o sal do pacto, que está em Levíticos 2:13. Diz assim: E todas as tuas ofertas de manjares temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares e o sal da aliança de teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Meus irmãos, o que seria da nossa vida sem sal? Quantas vezes você já comeu algo sem sal e pensou, nossa, isso poderia ficar muito melhor, mas está faltando algo, está faltando sal. Agora pense na sua vida espiritual. Será que falta sal na sua vida? Será que falta sal na sua relação com Deus? O sal, irmãos, biblicamente falando, ele tem dois propósitos na nossa vida. E também tem o seu propósito utilizado aqueles que cozinham ou aqueles que usam na culinária. Primeiro, dá sabor. O sal, espiritualmente falando, ele torna as coisas mais agradáveis, a comida mais agradável. Ele preserva, ou seja, impede com que os alimentos se deteriorizem. Na Bíblia, Deus ordena que toda a oferta seja temperada, seja colocada e oferecida com sal, chamando isso de o sal do pacto, como nós lemos em Levíticos 2:13. Mas o que isso significa? E é isso que hoje nós vamos tratar e entender qual o significado profundo desse mandamento e como ele afeta a nossa fé, a nossa vida, a nossa adoração e a nossa fidelidade a Deus. Um primeiro ponto que eu quero trazer aqui é o sal, ele representa a perseverança na aliança com Deus. Não deixarás faltar o sal do pacto do teu Deus, é o que diz Levíticos 2:13. No mundo antigo, o sal ele simbolizava algo incorruptível e duradouro. Assim como ele preservava os alimentos, o pacto com Deus também deveria ser preservado e nunca deveria ser quebrado ou negligenciado. Em Números, capítulo de número 18, versículo de número 19, Deus promete aos sacerdotes um pacto eterno, chamando-os de pacto de sal. O exemplo também que nós podemos utilizar aqui é o exemplo de Daniel na Babilônia. O capítulo de número 1, versículo de número 8, Daniel ele é levado para um lugar de uma cultura diferente, de valores diferentes, totalmente do seu. E ele poderia muito bem ter cedido, ter se relacionado com aquela cultura, mas a Bíblia diz que ele preservou a sua aliança com Deus e recusou-se a comer da comida do rei da Babilônia. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que precisamos perseverar na nossa comunhão com Deus e preservar ela. Porque é isso que ele pede nesse versículo de Levíticos. Ele fala assim: não deixarás faltar a tua oferta de manjares e o sal da aliança do teu Deus, e todas as tuas ofertas oferecerá. Ou seja, não deixa faltar e persevera nisso. Não deixe ser corrompido a tua comunhão, a tua separação para Deus. Ela não pode ser corrompida e ela não pode deixar ser um algo qualquer. Eu quero te fazer duas perguntas. Você está preservando na sua fé ou a sua comunhão com Deus? Ou você tem deixado ela se deteriorar? E em quais áreas da sua vida você precisa manter a sua fidelidade com Deus? Eu quero convidar você a olhar para essas áreas da sua vida e começar a dar mais atenção naquilo que você está em falta com Deus. E mais uma pergunta para fortalecer aqui a nossa reflexão: se Deus olhasse para a sua vida espiritual hoje, ele diria que você ainda está preservando a aliança dele? Ou não? O que Deus diria hoje sobre a sua vida? Você está preservando? Você está dando sabor? Ou não? Como é que está a sua vida hoje?
Um segundo passo, o sal ele representa uma vida que agrada a Deus. Todas as ofertas de manjares sejam temperadas com sal, é o que diz o versículo que nós lemos de Levíticos. As ofertas a Deus deviam ter qualidade e intenção genuína. O sal ele simbolizava que Deus não aceitava algo sem valor e sem amor e também sem dedicação, porque o sal dava sabor naquilo. Então, quando eu entrego algo a Deus, não pode ser relaxadamente ou estou fazendo por obrigação, não, tem que ter um valor, tem que ter uma dedicação, tem que ter amor e não pode ser sem valor. E eu encontro duas pessoas que apresentaram a Deus, uma negligenciando e uma outra com amor, com dedicação. Em Gênesis capítulo 4, você pode ler do versículo 3 em diante, nós vamos ver claramente a diferença entre a oferta de Caim e a oferta de Abel. Podemos ver que Caim ele ofereceu algo qualquer para Deus, sem muita importância para ele. Mas Abel, a Bíblia diz que ele trouxe o que ele tinha de melhor para oferecer. E ligeiramente, nós vemos no texto que Deus rejeitou a Caim, não pelo sacrifício em si, mas pelo coração por detrás que ele trazia aquele sacrifício. E o que nós podemos entender disso é que a minha e a sua adoração, ela precisa ser uma adoração entregue com vontade e com dedicação. E eu quero deixar aqui duas perguntas para você. A sua adoração tem sido uma oferta com sabor para Deus? Ou apenas uma rotina de vida? Eu preciso ensaiar hoje. Eu preciso ler a Bíblia hoje. Eu preciso ir para a igreja hoje. Só como rotina, ou você tem feito isso por amor, por gratidão? Você tem servido a Deus com excelência ou você tem feito com desleixo? Porque tem aquelas pessoas que só porque é para a igreja ou só porque ela acha que é para os irmãos da igreja, ela faz de qualquer jeito, relaxadamente. E eu quero hoje desafiar você a escolher uma área da sua vida, seja oração, louvor, leitura da Bíblia, em que você pode se esforçar mais e fazer com fervor. Pedir para que Deus possa te ajudar a fazer as coisas com alegria, com fervor e com gratidão, e não por mera obrigação. Se sua vida cristã fosse uma comida, será que ela teria sabor ou ela estaria sem graça? Reflita aí, você consigo mesmo. Se a sua vida cristã ela fosse uma comida, ela fosse essa oferta, e ela é a oferta a Deus, ela estaria com sal ou sem sal? Com tempero ou sem tempero? Com sabor ou sem sabor? É aquela comida apressada ou aquela comida detalhada, feita com amor, para alegria e tendo sabor? É aquela comida que você vai para o trabalho, volta para o trabalho e tem que fazer aquela comida rápida sem prestar atenção em quantas quantidades você vai pôr? Ou é aquela comida, não, isso aqui eu preciso fazer porque eu estou fazendo para alguém que me salvou, me resgatou, me libertou, eu preciso ser fiel no que eu vou entregar aqui. Um terceiro ponto, o sal ele representa o compromisso e a fidelidade a Deus. Em todas as ofertas que oferecemos a Deus, ela precisa ter sal. O sal era usado em pactos de fidelidade naquela época e naquele tempo. Em 2 Crônicas 13:5, Deus diz, logicamente, ao reinado, ele diz ao rei Davi, falando assim, seus descendentes por um pacto de sal. É algo que é duradouro e inquebrável. O sal, ele é algo duradouro e inquebrável. As promessas de Deus são duradouras. Mas quando se trata do sal voltado a nós temos que saber que o sal ele precisa ser duradouro e inquebrável, porque o sal ele permanece por muito tempo e ele não perde o seu sabor. E isso nos ensina que Deus espera que sejamos fiéis, mesmo quando ninguém está vendo, no particular, no quarto, em outros ambientes. E nós temos aqui dois exemplos que podemos citar do Evangelho, Pedro e Judas. Pedro, ele acaba negando Jesus, mas se arrepende e volta para Jesus. Já Judas, ele traz Jesus
e rompe completamente o pacto. A diferença entre esses dois não foi o erro, mas a decisão de voltar para Deus. Ou seja, o pacto, mesmo que ele foi rompido, manchado, Pedro decide voltar porque ele sabe que é um pacto infindável, mas Judas não. Judas rompe esse pacto com Deus, ele tira o sabor do sal, digamos de passagem. E a pergunta é, você tem sido fiel a Deus nas pequenas coisas? Há áreas da sua vida onde sua fidelidade a Deus está sendo testada? Como é que você está respondendo a essas situações? Eu quero que você escolha aí uma área da sua vida onde você tem sido infiel, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja na finança, seja na vida espiritual. Eu quero que você tome uma decisão concreta. Não eu, mas o Espírito Santo de Deus quer isso de você, que você tome uma decisão concreta para honrar a Deus. E mediante esse sacrifício, mediante esse propósito. Se Deus, irmão, se Deus analisasse a sua vida hoje, ele veria alguém que é fiel ou alguém que está se afastando da aliança? Se Deus olhasse para você hoje, o que ele veria? Ele veria alguém que está cheio de sal, preservado, reservado, com sabor, ou ele veria alguém que está com pouco sal? Porque para o sal se tornar algo sem sabor, ele precisa estar em pouca quantidade. E aí você quase não consegue sentir o sabor do sal. Porque o sal em si ele não perde o sabor. Mas se tiver uma panelada muito grande, diga-se de feijão, e você colocar uma pitadinha de sal, você não encontra o gosto do sal lá. Então tem muitas pessoas que estão assim, ele não está com a vida dele cheia de sal, do pacto da aliança. Ele está com resquício. Ele está vivenciando coisas do passado. Está deixando de praticar aquilo que vai fortalecer o sal na vida dele. E eu quero aqui concluir, para não ficar muito extenso esse nosso vídeo, e pedir para que você, diante de Deus, diante do poder do nosso Senhor Jesus Cristo e do impacto que o Espírito Santo de Deus tem na nossa vida, renove hoje o seu compromisso com Deus. Que esse sal do pacto, ele possa impactar a sua vida, para que você possa perseverar, manter-se firme na fé, que você possa ter a qualidade do sabor de servir a Deus com zelo e com amor, e ter também a fidelidade, ser comprometido com Deus em todas as áreas. E eu quero chamar você para agir, quero chamar você para essa ação. Se você estiver em casa aí, pegue um punhado de sal e mostre para si mesmo e veja esse sal branco, um sal que é pequeno, junto ele faz um grande tempero para variadas comidas. E este sal, ele representa o pacto que Deus fez conosco. Ele nunca quebrou sua aliança. Mas e eu e você, já quebramos essa aliança? O que você vai fazer com este sal hoje? Vai deixá-lo de lado ou você vai usar para temperar e preservar a sua vida espiritual? Se possível for, pega aí um caderno, pega aí um papel e escreva 3 áreas da sua vida que precisam ser renovadas no pacto de Deus. E agora vamos fazer essa oração comigo. Feche os olhos. Diga e repita as palavras comigo. Diga: Senhor, assim como o sal transforma e preserva, transforma minha vida e minha fé. Que eu seja uma oferta agradável a Ti, cheia de sabor e de impacto. Hoje, eu renovo meu compromisso de perseverar, Te servir com excelência e ser fiel em todas as áreas da minha vida. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero que você firme esse propósito com Deus. E quero trazer uma ilustração aqui para a nossa reflexão final. Hoje, muitas pessoas usam substitutos do sal para evitar problemas de saúde, mas esses substitutos de sal não têm o mesmo sabor
nem a mesma eficácia. Da mesma forma, muitas vezes tentamos substituir o sal do pacto, ou seja, a aliança que temos com Deus em nossas vidas espirituais, por outras coisas que parecem ser boas. Mas não tem, irmãos, e nunca terá o mesmo poder. Nada, eu digo nada mesmo, pode substituir um relacionamento genuíno e comprometido com Deus. Nada nesse mundo, nada nessa terra. Eu espero que você tenha gostado desse sermão. E se você chegou até aqui, curta, comente, compartilha e siga o nosso canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Deus abençoe.